Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério, professor de vocês aí na disciplina de processos financeiros e orçamentários e vamos aí dar sequência no nosso conteúdo, iniciando mais uma aula aqui agora. Bom, então pessoal, a gente vai agora dar sequência no nosso conteúdo a partir aí de tudo que nós vimos no primeiro bimestre, né? Então, nós vimos ali vários demonstrativos contábeis, né? Os principais, o balanço patrimonial e a DRE, onde através deles a gente consegue fazer projeções, né? E estimar, por exemplo, quais são os prazos médios que a empresa está praticando, projetar ali qual que é o capital de giro, qual que é a necessidade desse capital de giro, estimar qual vai ser o saldo de tesouraria, ou seja, a disponibilidade financeira da empresa. Então, a gente reunindo todos esses conceitos e fundamentos, a gente parte para a segunda parte, que é a parte orçamentária, onde nós, da mesma forma, vamos utilizar todos esses conceitos que nós vimos antes, né? Inclusive, fizemos um exercício onde tínhamos ali, né, todos os dados possíveis no ato de concepção e abertura de uma empresa, onde fizemos o balanço no ano zero e projetamos, então, qual seria a DRE do ano 1, né, e, consequentemente, o balanço patrimonial desse primeiro ano. E agora, então, a gente segue com o orçamento empresarial, né? A previsão orçamentária. Então, tendo como base tudo que a gente já aprendeu até agora, nós seguimos aqui dando conceitos aí, assim, iniciais, né? Introdutórios sobre o que significa o orçamento, né? Então, uma previsão orçamentária ela é decorrente de uma antevisão do que deverá ocorrer na empresa. Obviamente, naturalmente, no período orçado, né? Naquele exercício. O orçamento é parte integrante do planejamento plurianual. O planejamento estratégico corporifica-se através do orçamento anual e do orçamento plurianual. Então, um orçamento anual, gente, é aquele orçamento que você faz para um ano. E o orçamento plurianual é o orçamento que se dá em função de mais anos, né? 2 ou mais anos. Então, nós vamos deixar aqui na próxima apresentação uma ilustração, né, de como isso ocorre. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, vocês devem ter aí uma disciplina específica disso, né? Gestão estratégica e tal. A gente tem ali que considerar qual vai ser o desempenho da empresa, né? Aonde ela quer estar daqui a 5 anos, por exemplo. Né? Qual vai ser a estratégia, qual vai ser o plano para se chegar lá. Então, a gente parte desse princípio orçamentário, né? Uma antevisão do que vai acontecer com a empresa através das projeções que a gente vai fazendo em cima dos anos. Então, nós temos lá o primeiro ano, né? O orçamento programa do primeiro ano. Aí temos o segundo ano ao lado, né, logo à direita. E embaixo, esse segundo ano, ele vai ter o quê? O primeiro ano como matriz, né, como fornecendo ali todos os dados que foram recolhidos aí ao longo desse ano, para que então, baseado nesses demonstrativos ou nesses dados, você tenha condições de projetar o segundo ano, né? E assim sucessivamente. Depois, o segundo ano vai servir de base para o terceiro para o quarto para o quinto e assim sucessivamente. De modo que a ideia de uma vez estabelecido esse cronograma plurianual é que ele se repita, se suceda aí, né, assim, sem um tempo finito, ou seja, que ele, enquanto a empresa estiver atuando, que isso seja feito nessa proporção plurianual, para que então você tenha a possibilidade de projetar exercícios futuros e, ao mesmo tempo, comparar, né, o exercício projetado com o exercício real, né, com o que realmente aconteceu ao longo daquele ano, possibilitando, então, que você faça correções,
né, tanto para o exercício que está em curso quanto para os próximos. Então, dessa forma, define-se orçamento como um programa geral da empresa, embora também sejam designados pelo mesmo termo os programas parciais ou setoriais. Exemplos de orçamentos parciais ou setoriais. Então, você tem lá o orçamento de vendas, orçamento de produção, você pode ter o orçamento de administração, né, e muitos outros. São setoriais. Aqui nós temos aí, né, um diagrama ou um infográfico, né, onde nós temos algumas definições aí que elas se diferenciam, né? Então nós temos a empresa lá como, né, um ícone central, e aí temos três elementos: a previsão, a programação e o orçamento. Então a previsão, o que é? É a investigação de cenários futuros para a identificação do que poderia ser verificado, né? Então, trata-se de um plano orgânico. E a programação é um exame do que se poderá ser verificado no futuro. Enquanto que o orçamento é algo diferente, né? Já é algo que, para ser atingido, né, e implementado, ele dispõe-se de determinados recursos, tá? Almejando aí, né, objetivos a serem atingidos. E o que isso significa? Que não adianta você prever, né, sem orçar. Então, nós temos lá pelo controle de gestão, né, esse ciclo, onde nós temos a formulação do orçamento do exercício encabeçando aí, né, essa relação. Uma vez formulado esse exercício, você passa para a execução das operações orçadas, né? Então, trata-se ali de você implementar, então, o que foi orçado, o que foi ali determinado. E durante a execução das operações da empresa, você tem que exercer um controle, né, sobre o que está acontecendo. Então, esse controle ele é constante e ele tem ali variações, aonde você pode estabelecer ações corretivas, né, ou simplesmente assim, analisar, concluir que tudo está acontecendo dentro do planejado, dentro do previsto. Então, nós temos esse ciclo e essa inter-relação aí, baseados então na concepção, né, do orçamento, da previsão orçamentária. E como a empresa ela tem diversas áreas, né, você tem ali, né, por exemplo, a administração central, aonde ela vai se interrelacionar com o orçamento de produção, o orçamento de matéria-primas, determinando então qual vai ser o volume de compras dessas matérias-primas, né? E também qual vai ser o volume de produção baseado no fluxo de vendas. Então, uma vez que você vai elaborar um orçamento, né, quanto mais detalhado, né, ele for, mais vai ser assim, mais essa interface entre as áreas vão ser significativas, né? Porque elas vão dar suporte a toda essa elaboração orçamentária. E essa setorização, né, ela passa aí, né, pelo diagnóstico de como é a estrutura organizacional de determinada empresa, de determinada companhia. Então, por exemplo, na área industrial, você tem ali a diretoria industrial, no topo dessa hierarquia. Aí você tem o departamento de produção e o departamento de suprimentos, né? Aí você também estabelece quais são as rotinas operacionais e não operacionais, né? Toma conhecimento dos produtos e serviços nessa cadeia e também do plano de contas, que é muito importante para ver, né, o quão está estruturada esta organização. E quando a gente fala em plano de contas, né, nós temos ali o quê? Na contabilidade e o orçamento, nós temos aí duas possíveis entendimentos em cima disso. Para a contabilidade, nós temos aquele de plano de contas específico, detalhado, né, conforme tem ali na apostila de vocês,
todas as contas ali possíveis de forma bem analítica, né, e detalhada. Enquanto que no plano de contas orçamentário se procede de uma maneira mais sucinta, né? Então, você tem ali uma diferença entre o plano de contas da contabilidade e o de orçamentos. No entanto, todos seguem a mesma estrutura, né, contábil, digamos assim, né? Toda a forma de classificação das contas é a mesma. E dentro dessa concepção, né, orçamentária, nós temos ali um conjunto orçamentário. E esse conjunto é formado, né, pela administração por objetivos, entenda-se programas, tem as áreas de responsabilidade ou centros de responsabilidade, né, ligada à contabilidade de custos, né, quando essa é implementada, e o controle por exceção, né, ou seja, o acompanhamento orçamentário, né, e fazendo ali as devidas correções quando são oportunas e necessárias. Então, pessoal, na sequência do que nós vimos agora pouco na aula 1, nós temos ali então o acompanhamento do orçamento, né? Então você tem ali, por exemplo, no quadro o mês 1. Você tem ali o real, né? O que realmente aconteceu naquele mês e o que foi orçado. Então, a partir dessa comparação entre o real e o orçado, nós temos condições, né, de estabelecer ali o quê? Uma análise, né, dessa situação, dessa comparação, aonde você pode ter ali a necessidade de uma revisão do orçamento, uma vez que esse orçamento pode estar ali ou aquém ou além do que foi projetado, né? Geralmente, essas intervenções elas se fazem mais necessárias, né, e mais convenientes quando o real está muito abaixo, muito aquém do orçado. Quando se fala em previsão orçamentária, né, a gente toma como base ali na contabilidade o princípio da competência que ele tem ali um ano, né? Então, assim, na maioria das vezes, né, empresas menores, empresas de pequeno porte, microempresas, microempreendedor individual, muitas vezes esses orçamentos são feitos ali de forma bem sucinta, ali projetando então um exercício. Porém, você pode ali ter condições de estabelecer um planejamento quinquenal, ou seja, que ele tenha ali 5 anos, né? Então, tudo vai depender do quê? De quais são os objetivos da empresa, né? Primeiro, vamos ver qual que é a classificação dessa empresa na questão estratégica, né? Funcional. Então, isso se dá mais ao aspecto político, ao aspecto econômico, social, demográfico, tecnológico, cultural, ecológico, legal. Vejam, todas essas características, essas abordagens, elas vão ser aí determinantes para que se estabeleça então um plano quinquenal e que você tenha ali condições de fazer uma previsão orçamentária levando em conta todos esses aspectos ou os aspectos principais, né, que se alinham aí com a área de atuação da empresa e que muitas vezes eles são inerentes ao negócio, né? Então, tudo isso vai ser o quê? Alvo de um estudo, uma análise por um conselho administrativo. Então, aqui, por exemplo, nós temos ali em destaque, né, para a definição desse plano quinquenal e execução do orçamento, a quantificação dos objetivos funcionais, né, as metas, e aí a diretoria executiva entra em ação. E vão ser ali expostos quais são os objetivos de mercado dessa empresa. Ou seja, vamos supor que você tem uma área geográfica A e você deseja manter o volume de vendas nessa área, né? Então, isso vai ser levado em consideração dessa forma estratégica que está aí. Da mesma forma que você identifica uma área geográfica B e você, nesse orçamento, contempla a abertura de mercado nessa área. Então, serão estabelecidos ali critérios e valores para
você então abrir um mercado nessa nova área. Tem também a pesquisa de mercado para novos produtos, né? Então, antes de você produzir ou conceber novos produtos, adicionar novos produtos à sua linha, você faz uma pesquisa de mercado. E isso também, né, vai ser ali previsto, vai ser orçado. Também a eliminação de um produto de baixa competitividade e rentabilidade. Então, através, né, dessas projeções orçamentárias dos centros de responsabilidade também, você tem como, né, decidir por eliminar um produto que não esteja sendo ali interessante mais de ser mantido na linha de produção. Quanto aos critérios ali de objetivos da produção, né? Você pode ali, na definição desse plano e execução do orçamento, definir, por exemplo, pela substituição de equipamentos, né? Modernização de equipamentos, ou até mesmo a implementação de uma nova fábrica para atender a novos produtos. Então, tudo isso será alvo aí, né, de projeções e inclusões aí na previsão orçamentária. Temos também os objetivos financeiros, né, quando se fala em previsão orçamentária. E aí, esses índices, né, eles são ali calculados e trazidos, então, para que seja feita uma análise, né, do índice de liquidez de determinado produto ou da situação da empresa, a taxa de retorno que aquele produto dá, né, a lucratividade que está tendo, né, nas operações da empresa, qual que é a política para obtenção de empréstimos e financiamentos. Então, todas essas questões aí financeiras, elas também são levadas, né, em consideração na definição do plano quinquenal e na elaboração e execução do orçamento. Objetivos também, né, de recursos humanos, né, ou também chamado de gestão de pessoas. Tá? Então, pode-se ali optar pela implantação ou revisão do quadro de pessoal, né, da política de cargos e salários. Implantar um plano de aposentadoria complementar para os seus colaboradores. E também estabelecer ali objetivos para desenvolvimento pessoal, né, treinamento e capacitação. Então, todas essas ações, elas geram o quê? Elas geram gastos. E esses gastos, então, eles vão ser levados ali ao plano, né, orçamentário, a previsão orçamentária. E tem também, né, dentro dessa concepção orçamentária, os objetivos tecnológicos e objetivos de investimentos. Então, temos lá objetivos tecnológicos, por exemplo, a informatização, né, ou então a substituição de softwares, né, ou hardwares aí que a empresa utiliza. Pesquisas tecnológicas, assistência técnica de terceiros, né, tudo isso pode ser também ali uma forma de você prever isso no seu orçamento, né? Tudo depende o quê? Da concepção ali do objetivo da empresa e de como está, né? O quão assim depreciados se encontram, né, os equipamentos e máquinas ali de informatização. E quanto aos objetivos de investimentos, isso se refere ao quê? Primeiro, a aquisição de ações de empresas, né, controladas ou coligadas. Né? São aqueles investimentos que são feitos com excedentes de caixa. E também a aquisição de bens de uso. Né? Entenda-se bens de uso, o ativo imobilizado. Então, tudo também depende do quão obsoleto e do quão depreciado está, né, a questão ali de máquinas, equipamentos, veículos, móveis e utensílios, dentre outros. Né? Então, todas essas, digamos assim, todas essas elementos aí, todos esses elementos que compõem, né, a divisão aí dos departamentos de uma empresa, eles vão ser contemplados aí na execução desse orçamento.
Então, a responsabilidade pela elaboração orçamentária, muitas vezes ela vem desses centros de responsabilidade, que eles estão ali alocados, né, nas várias subdivisões da empresa, nos vários departamentos da empresa. Então, você tem ali como elemento central desse quadro hierárquico a presidência. Aí você tem uma subdivisão da parte industrial e administrativa. Então, a cadeia industrial ela vai ter ali produção e suprimentos, né? Que é a atividade fim. A empresa foi criada para aquele objetivo. Mas, para que ele seja atingido, tem-se o quê? A necessidade de você ter uma administração ali também subdividida, onde você tem o RH, o financeiro, pode-se incluir aí também o TI, né? Que são as atividades meio. Então, todos esses setores, obviamente, se interrelacionam, né? E quanto mais estratégica for a gestão de uma empresa, ela mais estará, então, aí contemplando todos esses departamentos na sua previsão orçamentária. E de que forma isso é feito, então, né? Através ali da compatibilização do plano de contas com o orçamento. Então, a contabilidade tem ali um plano de contas, né, estabelecido, baseado de forma legal nos critérios previstos em leis para a subdivisão dessas contas. Tá? Então, essas contas, com a movimentação delas, serão produzidos os balancetes, né? E os balancetes darão, então, ali origem, né, aos demonstrativos financeiros. São eles os principais, o balanço patrimonial e a DRE. Tem também a DFC e a DMPL, que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido. E, né, o plano de contas orçamentário, ele vai então o quê? Se basear no fluxo de caixa, na projeção do balanço e na projeção do resultado, conforme nós fizemos, né, aquele exercício onde você tem a projeção do balanço no ano 0, né, a DRE para o ano 1 e o balanço ao final do ano 1. Então, da mesma forma, essa previsão orçamentária ela vai se constituir tendo aí como principal elemento embasador os demonstrativos financeiros produzidos pela contabilidade. Então, discorrendo ainda sobre a execução do orçamento, né, nós temos então lá as subdivisões, como nós vimos anteriormente, e temos então ali a área de vendas, a área de produção e a área da administração. E através de um colegiado, então, né, estabelecido ali para fazer essa discussão, todas essas áreas vão ser então trazidas, né, para que sejam contempladas todas elas. Assim, após a discussão desse orçamento, dar-se-ão a consolidação orçamentária, dar-se-á a consolidação do orçamento. E vamos ver então como que isso acontece. Então, em relação, né, à parte comercial, na elaboração do orçamento, questões vão ser ali elencadas, né, e direcionadas a, por exemplo, qual o orçamento previsto de vendas, né? Dentro dessa área, qual o orçamento dos custos comerciais? Qual o orçamento previsto para a área de marketing, né? Qual o orçamento desejado para a área de publicidade? Então veja que todas essas 4 aí esferas, elas estão ligadas à área comercial, né? Então todas vão ser detalhadas e devidamente ali valoradas no ato de uma elaboração orçamentária. Já em relação à área de produção, né, faz-se ali então necessária a previsão orçamentária, por exemplo, da mão de obra, né, direta que vai ser utilizada nessa produção, tá? E também da mão de obra indireta, que muitas vezes também é contemplada aí pela contabilidade de custos. O orçamento dos materiais diretos utilizados, entenda-se aí, por exemplo, matéria-prima, né, para a produção de determinados produtos. Aí você tem também
o orçamento dos gastos gerais de produção, né? O orçamento dos estoques, né? Esses estoques também, muitas vezes, eles vão estar ligados ali ao quê? Ao prazo médio de estocagem. E dentro dessa conta de estoques, você tem lá os produtos que estão em elaboração, né, que necessitam dos insumos ali necessários para que sejam elaborados, estão na linha de produção ainda, e os produtos acabados, que são aqueles produtos que já foram totalmente produzidos e vão então agora, né, para o estoque de produtos acabados. Então, é bom lembrar que nós temos ali, né, quando a gente estuda a contabilidade de custos, você tem lá o estoque dos insumos utilizados na produção, da matéria-prima utilizada na produção, então são o estoque de matéria-prima, e você tem, por fim, o estoque de produtos acabados, né? Então, são previsões diferentes, orçamentos diferentes, mas todos eles o quê? Pertencentes à área da produção. E falando então em insumos, né? Aí você vai realizar o quê? O orçamento das compras, né? O quanto que vai ter que ser comprado de insumos diretos e também de materiais, né? Que acompanham aí o produto final, mas que também não fazem parte da produção, dos insumos de matéria-prima. E você também, né, pode contemplar o orçamento da pesquisa, ou seja, a implementação de novos produtos. E na área, né, de administração, você tem ali condições de orçar, né, as despesas administrativas, que elas tanto podem ser controladas por responsabilidade ou não, né? Depende muito do posicionamento estratégico da empresa e principalmente de como é feita a contabilidade de custos, né? E o orçamento dos investimentos, né? Como eu já detalhei anteriormente, são ações de outras empresas, né? Como você vai direcionar o excedente de caixa e os bens de uso, né? Entenda-se então, mais uma vez, um ativo imobilizado, tá? Então, você vai definir aí pela compra e venda dos seus ativos, né? Substituição. Então, tudo depende do que? Do nível de depreciação que eles se encontram, o quanto eles estão obsoletos, né? Então, tudo isso vai direcionar a utilização dos recursos. Uma vez conhecidos todos esses elementos, né, todos esses setores que se subdividem as empresas, então é hora de você fazer o quê? A interface entre esses orçamentos, para ver se são compatíveis, se existe compatibilidade entre os objetivos, tá? Então, um exemplo aqui, por exemplo, né, aqui didático, de um orçamento de vendas realizado ali, como vocês podem ver, cujo total é de 100 mil unidades ao ano, né, num período. Então, nós temos lá, pela previsão orçamentária, né, na projeção de vendas, o primeiro trimestre, serão ali produzidas e comercializadas, na verdade, comercializadas, né, o orçamento de vendas, 25 mil unidades. No segundo trimestre, né, 25 mil unidades também. Já no terceiro trimestre, essa previsão caiu consideravelmente para 15 mil unidades. No entanto, no quarto trimestre, esse volume se recuperou e a projeção é de 35 mil unidades. Então, nós temos ali um total de 100 mil unidades. No entanto, essas 100 mil unidades, elas aí não são simétricas, elas não têm uma divisão aritmética, né, entre todos os períodos do ano. Ela varia entre os trimestres. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque quando você leva, né, essa previsão orçamentária das vendas para a produção, ou seja, quando ocorre essa interface, né, aí você tem condições de saber se isso vai ser viável ou não. Quando, por exemplo, né, você faz essas perguntas. A capacidade instalada da produção, né, é suficiente para fabricar 100 mil unidades ao ano? Tá, sim,
Vamos supor que a resposta seja assim. Sendo suficiente, ela pode atingir o pico máximo de 35 mil unidades em um trimestre, que no caso é o último, né? Então, veja que já são duas perguntas aí, né, que vão diretamente de encontro com aquela projeção que nós vimos na apresentação anterior. Agora, verifica que o programa é factível, tanto no seu todo quanto em cada trimestre. Ou seja, se você dividir 100 mil unidades por ano, né, ou por trimestre, você tem 25 mil unidades por trimestre. No entanto, sabemos que no último trimestre o pico de produção vai ser de 35 mil unidades, né? Então, pode ser que a capacidade máxima de produção seja de 25 mil unidades por trimestre. Ou seja, o último trimestre vai ficar comprometido, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração ao se estabelecer, né, uma projeção orçamentária. Porque muitas vezes o que você quer projetar, ele está incompatível com a capacidade ali estrutural da organização, né? Por isso que é necessário haver a interface entre todos os departamentos, né? Para então se ter ali uma real dimensão do que, né, aquele parque industrial, né, ou aquele mercado suporta. Bom, uma vez que nós vimos então a departamentalização ali, né, e a separação de todas as áreas da empresa que serão contempladas então com a previsão orçamentária, vamos agora especificar as premissas básicas na elaboração do orçamento comercial, por exemplo, né? Então, no que diz respeito às vendas, quantidade dos produtos a serem vendidos, né? Quais as quantidades dos produtos a serem vendidos? Esse orçamento é por sazonalidade, ou seja, o que é sazonalidade? É quando você tem ali uma divisão, né, do consumo ou da demanda desses produtos em função, né, da época do ano, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a produção de sorvete ou venda de sorvetes, né, que são alimentos gelados. Obviamente, eles são mais consumidos na primavera e no verão. Portanto, existe aí essa sazonalidade. Da mesma forma que quando você comercializa ali agasalhos, né, ou roupas de frio, você tem ali a sazonalidade, então, pertinente aos meses mais frios, que são, então, né, o inverno e o outono. Orçamento geográfico, né, ou seja, por áreas. É um orçamento para um produto específico ou uma linha de produção específica. Então, essas são as premissas aí, né, que são consideradas quando se faz a elaboração do orçamento comercial. Elementos também, né, de suporte são considerados, né, como eventos externos, né, eventos aí relacionados ao próprio mercado, condições políticas internas e externas e métodos estatísticos também, né. Também, né, são contemplados aí nessa elaboração do orçamento comercial os custos comerciais, né? E aí entra em cena também a departamentalização, né? Despesas por centro de responsabilidade, controlados e não controladas. Então, tudo isso também vai de encontro, né, a como a contabilidade de custos está aí implementada e se faz presente nas empresas. E claro que contabilidade de custos é uma outra disciplina e que aqui nós não vamos ficar detalhando, né, ou aí fazendo revisões acerca desse conteúdo. E também ali a questão de marketing e publicidade, né? Serviços de marketing, publicidade, propaganda, divulgações, ações, né, de vendas, tudo isso. Então, são também elementos que são ali previstos no orçamento empresarial. E tem-se também, né, as premissas básicas na elaboração do orçamento da produção, né? Então, por exemplo, produção em série,
né? Indústrias químicas, indústrias de cimento, indústrias alimentícias, né? Produção sob encomenda, que é a indústria mecânica de bens de capital, serviços, né? Conservação, limpeza, advocacia, auditoria, tudo isso então são aí subdivisões, né? De cada empresa, de cada ramo específico, mas que você tem ali formas de contemplar na previsão orçamentária. E, obviamente, cada uma tem a sua especificidade, né? Então, vários tipos aí de indústrias, cada qual com a sua realidade ali observada naquele específico nicho de atuação. E aí você tem como elemento básico o quê? A fixação do volume de produção. Em cima disso, você tem ali a quantidade a ser vendida, né, acrescida, mais estoque final estabelecido, menos estoque inicial previstos. E através dessa equação você tem então a quantidade a ser produzida. É uma fórmula parecida com a fórmula do CMV, como nós vimos lá, né, na elaboração da DRE e também, né, no fluxo de caixa na DFC. Então são fórmulas simples, mas que permitem aí você estimar, né, a quantidade a ser produzida partindo, né, dos estoques finais iniciais previstos, mais a quantidade a ser vendida. No orçamento, então, de produção, tem outras questões aí que, né, outros elementos que também são computados nessa previsão orçamentária. Por exemplo, a mão de obra direta, né, para se produzir determinado produto. Você tem, então, também o material direto, que é o quê? É o custo atribuído diretamente aos produtos, né? Então, mão de obra direta mais uma matéria-prima, né, são aí os custos diretos de produção, digamos assim. E você tem os gastos gerais, né, que é o quê? A mão de obra indireta, né, os materiais aí indiretos, os combustíveis, a energia elétrica, a depressão das máquinas e equipamentos, entre outros, né? Ou seja, são os gastos gerais, né, que podem também ser chamados aí de custo indireto de produção. E na mesma linha, né, de raciocínio ali que nós fizemos para a produção, né, quantidade a ser produzida, nós temos ali a pesquisa de compras de insumos, né, junto aos fornecedores. Então temos lá a quantidade necessária para a produção, né, qual o estoque final programado, projetado, qual o estoque inicial programado e qual a quantidade a adquirir, né? E isso tem que se levar em conta o quê? A política do estoque mínimo de segurança, ou seja, qual que é o mínimo de estocagem necessário para que a produção não seja interrompida, né? Durante o quê? Durante o período onde se compra e se recebe esses insumos. Então, também é uma conta simples, bem parecida com aquela que eu exemplifiquei anteriormente. Também, né, na elaboração das despesas administrativas, você tem um orçamento elaborado por órgãos ali, né, departamentos. Então, orçamento dos gastos controláveis, né, são pessoal e encargos, ou seja, gestão estratégica de pessoas ali, recursos humanos. Você tem gastos não controláveis, que são outras despesas administrativas. E, por fim, a forma de rateio desses gastos, né? Como que é também a contabilidade de custos aí, né? Então, tudo isso vai definir como serão aí valorados, né, esses itens na composição do orçamento ou da previsão orçamentária. E também tem premissas básicas aí para a elaboração do orçamento de investimentos. Como eu já falei, né? Então você tem lá uma geração, por exemplo, de excedente de caixa, você vai investir em outras companhias. Ou você vai fazer aquisição de novos bens, uma vez que você, levando em consideração
o quanto está depreciado o seu ativo imobilizado, ou o quanto também está depreciado ou obsoleto, né, certos componentes desse ativo. Também em relação à alienação de bens, né? E aí você tem o plano de investimento, onde você tem lá o retorno confrontado com o custo-benefício, né? Então essa seria assim a última parte do orçamento, aonde você tendo lucro, tendo ali um excedente de caixa, você pode então criar critérios para direcionar esses investimentos. Então, pessoal, essa foi aí uma introdução aí, né, à previsão orçamentária, quais são os principais aí elementos contemplados, departamentos, quais são as premissas, como se faz aí então a projeção, como se dá o controle, né, e quais as correções que podem ser feitas. Então você tem ali basicamente, né, o orçamento então consolidado através dos demonstrativos financeiros, né, ou das demonstrações financeiras. Então temos lá o balanço projetado, a DRE e o fluxo de caixa, né? Todos eles ali com duas subdivisões, né? A atual, a real, e a projetada e a estimada. Então assim é que funciona, né, o orçamento para então os exercícios futuros nas organizações. Lembrando que quanto maior a organização, mais subdividida, mais departamentalizada deverá ser então, né? E quanto menor a empresa, mais concentrada, né, deve ser então e sucinta, né? Mas é um elemento fundamental para as empresas aí fazerem aí essas projeções aí, né, de todos os elementos financeiros que compõem então a gestão e a saúde da empresa, né? A saúde financeira, digamos assim. Bom, então agradeço a todos aí, né? Obviamente nós através de exercícios e exposição em sala de aula a gente possa aí entender melhor como isso funciona, né? Através de comentários, através de exemplos e de dúvidas também, né? Então muitas vezes as dúvidas elas nos levam aí a exemplificar ou a esclarecer melhor determinados aspectos. Então até a próxima aula. Muito obrigado a todos e um forte abraço.